Um dia, ele se envolveu num acidente de trânsito, e quando acordou, tinha reencarnado como um professor genial numa academia de magia, seu nome. Chris, mas fosse um truque dos deuses ou obra do destino, o rapaz tinha um defeito grave. Naquele mundo onde todo ser vivo, exceto monstros, podia usar magia, ele era um tipo de intruso, alguém completamente incapaz de usar magia. Só havia uma forma de evitar ser considerado um monstro e executado: bancar o preguiçoso até o fim. Mas, secretamente, um professor talentoso que continuou enganando os alunos superdotados ao seu redor. Talvez ele tenha interpretado o papel muito bem. No começo da história, vemos a Academia Valdar, e um anúncio é feito. Representante da formatura da Academia Valdar, Michael Foxen, avance. Michael Foxen se adianta e se dirige a todos. Olá, pessoal. O jovem é um formando da segunda turma da Academia Valdar. Aí a gente vê o protagonista da história. Tá sentado num galho de árvore. Difícil de acreditar que o cara que tropeçava até pra dar bom dia tá aqui agora. Bem, daqui de cima. Ele parece um cotonete falante, sei lá, mas, pra ser sincero, ninguém mais tem um cabelo tão branco quanto o dele. Só o Michael. Você cresceu tanto, Michael, pensou. Não que eu tenha te ensinado alguma coisa que preste como seu professor, nossa. Foram tantas coisas acontecendo durante esses anos. Era muito difícil manter a pose perto do protagonista de um livro de fantasia. Finalmente completei a missão principal. Adeus a 3 anos de configurações de personagem exageradas. Que comece agora a tão esperada vida tranquila. Então, Michael Foxen diz. Mas eu devo tudo a alguém digno de ser chamado de verdadeiro mentor, o professor Chris. A propósito, o nome do protagonista é Chris Dilton, e Michael Foxen acabou de usar o nome dessa pessoa que o choca, e pergunta: por que meu nome está aparecendo? E Michael Foxen continua: se eu não tivesse te conhecido, eu não seria quem sou hoje. Obrigado por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu era fraco e lamentável. E por me guiar. Sei também que você tem seus motivos para não poder mais permanecer na academia, então, por favor, me dê uma chance de retribuir. Eu o seguirei pelo resto da minha vida. Chris Dotton está em choque e diz: não, não, não. Você é o protagonista. Sua história está apenas começando. O mundo inteiro está esperando por você. Você faz ideia de quantos olheiros vieram só para te recrutar? Michael Foxen insistiu. E não sou só eu que digo isso. Todos nós, seus alunos treinados por você, estamos aqui por um único motivo: seguir Chris Dotton. Ele continuou. Nós 5 juramos lealdade a Chris Dotton. Chris, meio atordoado, perguntou: espera, o que está acontecendo? Como chegamos a isso? Eu sou só um cara comum sem poderes de outro mundo, que nem sequer consegue conjurar uma magia. Maneirei nas configurações do personagem, não foi? Chris Dotton começa a contar sua história, dizendo que tudo começou antes mesmo de se tornar professor na Academia Valdar, logo após o acidente de carro. Naquele dia, enquanto sua consciência se esvaía, algo surgiu de repente à sua frente. Uma janela de sistema se abriu, mostrando a missão principal. O desejo do Deus da Terra, uma nova vida. Opção 2. Algo, aceitar missão? Sim ou não? Ele encara a janela do sistema, surpreso. E ele pensa: que diabos estou vendo? Será que vou morrer mesmo? Era o que parecia. Até que uma palavra saltou aos olhos: quero viver. De jeito nenhum, ia se entregar ali. A vida dele estava apenas começando naquele instante. Decidiu que ia lutar para sobreviver, sem pensar 2 vezes. Apertou o botão, sim, então. Seus olhos se abriram dentro do livro. Acordou num susto. Uma mulher parada ali. Feliz por Chris Dotton ter despertado. Chris Dotton ficou meio surpreso com o que via ao redor e pensou: hã? Espera. Ela não consegue ver a janela de mensagens? Mas o que realmente o pegou de surpresa foi ouvir seu nome vindo daquela mulher. A tal senhora entregou-lhe o crachá, dizendo: sim, senhor Chris Dotton, aqui está seu documento. O jovem olhou para o crachá e viu que estava escrito que ele era um novo professor, seu nome, Chris Dotton, e sua função: professor da Academia Valdar. E ele diz: professor novo na Academia Valdar. Espera aí. Isso nem é japonês. Por que estou conseguindo ler? Hoje era para ser seu primeiro dia. A cerimônia de entrada já acabou, mas, como foi um acidente de trem, a academia vai entender. Acidente de trem, então, ele fala para a senhora: com licença, poderia me emprestar um espelho? Nisso, a janela do sistema se abre na frente dele. Missão principal: os deuses da Terra desejam um a um boas-vindas. Você reencarnou como Chris Dotton, um professor novato na Academia Valdar, pelos próximos 3 anos. Você completará missões na pele de Chris Dotton. Ele pensa: eu reencarnei. Não é à toa que aquelas frases clichês sobre o céu e os olhos pareciam tão naturais. E Academia Valdar. Aquilo é do romance de fantasia que eu lia para me divertir. O herói rei demônio mais forte. A história de um protagonista fraco que desperta como herdeiro de uma linhagem demoníaca, varrendo todos os inimigos com habilidades roubadas. E termina com dominação mundial e um harém clássico. Mas isso foi há um tempo. Nem lembro quantos capítulos li. E quem diabos é Chris Dotton, afinal? Chris Dotton está olhando para a janela do sistema.
Um professor deve ter discípulos. Alcance o portão da frente da Academia Valdar dentro do prazo. Recompensa. Mapa da Academia Valdar, 1º de abril, tempo restante. Meia-noite, penalidade, morte. O rapaz leva um baita susto ao ver a penalidade. E ele soca a tela do sistema soltando. Pena de morte? Acabei de morrer. E agora dizem que vou morrer de novo se falhar? A moça fica chocada, já que não consegue ver a janela do sistema. Além disso, não entende o problema de Chris Dotton, ela diz. Senhor Chris precisa descansar, espere. Com quem está gritando? No dia seguinte, Chris Dotton parte para a academia resmungando no caminho, ele pensa. Forcei ela a me dar alta mais cedo, mas ainda estou meio dolorido, também. Começar como professor novato sem quase nenhuma grana é a dose, metade das minhas economias sumiram naquela clínica. Até agora, tudo que descobri é que a moeda é ouro, e a academia fica a meio-dia de caminhada daqui. Ah. E quem é Chris de verdade? Mesmo assim, sempre quis tentar isso, janela de status, abrir. E o rapaz começa a analisar seus atributos. Fama, 0, idade, chutin, magia, S, cristal mágico humano, força, F. Boa condição e agilidade. Um F corte lento como um caracol, defesa, um F corte frágil como papel molhado, habilidade. Jogadores ilegais não podem usar habilidades. Chris Dotton fica meio surpreso e solta um pera que? Nezamidan. Diadomunuan. 3 Fs e não posso usar nenhuma habilidade? Tá beleza, mas eu não posso usar magia e ilegal. Será que eu reencarnei numa versão pirata ou algo assim? Isso é ruim, muito ruim, nesse mundo. Os únicos seres que não podem usar magia são monstros. E eu tenho que ser professor na academia top da continência. Isso não é só ruim, é sentença de morte. Será que eu devia fugir? Desse jeito minhas últimas palavras vão ser. Não sei usar magia. Mas juro que não sou monstro. Chris Dotton olha para o tempo restante, que é de apenas 23 horas, 52 minutos e 48 segundos e diz. Ahá. Entendi. Ah, não tenho tempo para isso. Esta é minha segunda chance na vida. Uma pontinha de sorte, minha fama está listada como mago recluso, e experiência eu tenho. Uma vez fui denunciado num jogo online por interpretação realista demais, o que só quer dizer que mandei bem, então. Vou bancar o mago misterioso e superpoderoso que nunca revela sua verdadeira força. Por 3 anos vou sobreviver fingindo ser a verdadeira. Aí, finalmente, avistamos o portão da Academia Welder. Uma estátua em forma de chave monstruosa guarda a entrada. Só que ele já estava ficando bem entediado, achando que a cerimônia de entrada tinha sido tipo uma semana atrás. Então não tinha ninguém por perto, de repente, sente um perigo sinistro, e a estátua de pedra começa a suar. Quando olha para frente e sente uma aura perigosa vindo do nosso protagonista, ele se assusta e pensa. Quem é esse cara? Que poder mágico absurdo. Deve ser um professor. Ouvi dizer que o professor novo sofreu um acidente de trem. É normal professor de academia ter um poder monstruoso desses. Mas não, aquilo ia muito além, a cicatriz na testa, o cabelo negro como a crina de um animal selvagem. A pele pálida como o luar, os olhos fundos como a meia-noite. Aquilo era a morte, a própria morte em forma humana. Aqueles olhos vermelho escuros tinham testemunhado incontáveis fins, havia um vazio por trás dele. Uma pesada sensação de ausência, Chris Dotton parou em frente ao monstro e disse. Colocar uma insignificância como eu no portão, é uma desgraça para a academia. O monstro estava apavorado, mas ainda assim, intimou o protagonista. Você aí? Diga seu nome e o que quer. O rapaz sorriu e respondeu. Professor novo, Chris Dotton, agora abre esse portão. Então, Chris Dotton entrou na academia. Lá dentro, o medo bateu forte. Ufa, essa foi por pouco, pensou ele. Achei que ia virar história, mas beleza, cheguei a tempo. E olha, essa ambientação até que é bem legal. Eu vou chamar assim, o mestre supremo totalmente desmotivado. Um preguiçoso que tira sonecas na frente dos alunos em vez de ensinar, mas na verdade, um guerreiro experiente e incrivelmente poderoso. Aquele tipo de pessoa que guia o protagonista, com conselhos perspicazes e certeiros. No passado, Chris perdeu alguém querido por causa de um erro seu. Ele tocou o fundo do poço até que o diretor da academia apareceu. Foi assim que ele acabou vindo para cá a contragosto. A parte mais importante dessa história? Ele está traumatizado e se recusa a ter um discípulo de novo, mas também é um baita arrogante. Achando que gente fraca como vocês nem vale a pena ensinar, querem ver minha magia? Fiquem mais fortes primeiro, isso pode dar certo. Chris Dotton estava tão absorto em seus pensamentos que nem percebeu o sangue escorrendo do ferimento, ao ver o sangue. Ele se surpreende e diz, não me diga, será que a ferida reabriu por causa do acidente? No momento em que vi o sangue, uma onda de dor e tontura me atingiu. Foi então que a janela do sistema se abriu de novo na frente dele. Missão completa, recompensa recebida. Mapa da Academia Alara para aprimorar sua habilidade /1. Chris Dotton se irritou e gritou. Isso é uma piada? Esquece o mapa, me dá alguma coisa para me curar. Com essa configuração não consigo nem correr para a enfermaria.
Nesse momento, um estudante se aproximou por trás e perguntou se estava tudo bem. O rapaz se virou para encará-lo. E o aluno continuou. Você está sangrando na testa. Parece que você se machucou. Chris Dotton pensa, observando o aluno e reparando no brasão que cobre sua bochecha. Esse garoto tem um poder amaldiçoado. É o protagonista dessa história, Michael Foxen. Ele ainda não despertou. Então seu cabelo ainda é castanho, nervoso e desajeitado, nem sinal do poder apelão que terá mais tarde, mesmo assim. Não posso baixar a guarda, seguir o plano, ser o mestre supremo totalmente desmotivado. E Chris Dotton pergunta a Michael Foxen. O que você está fazendo aqui? A turma da primeira classe ainda tá tendo aula, né? Que um aluno novo tá fazendo aqui? Michael Foxen fica meio nervoso, mas solta que não estava conseguindo acompanhar a turma. Aí o professor mandou ele nem aparecer mais no campo de treinamento, Chris Dotton pensa. Não dá pra culpar os caras. Agora, o máximo que o Michael deve conseguir fazer é uma bolinha de fogo básica. A diferença de habilidade entre ele e os outros é gritante, mesmo assim. Não justifica um professor tratar um aluno desse jeito, Chris Dotton comenta. Que cara babaca. Michael Foxen se assusta ao ouvir aquilo. Acha que o protagonista fez tudo aquilo por ele. Seus olhos marejam, e ele pede desculpas a Chris Dotton. Chris, no entanto, fica chocado e pensa. Ué? Eu nem estava falando com você, espera, você tá chorando? Então Chris diz para o rapaz. Ah, que complicação! Em que aula você está? Ao mesmo tempo pensa consigo mesmo. Isso é ruim. Preciso levá-lo de volta para a sala dele. Rápido! Nesse instante a janela do sistema se abre novamente na sua frente. Missão principal, os deuses da Terra querem de 2 a 1. Hoje é seu emocionante primeiro dia, como o novo professor da turma X. Chegue à sala de aula a tempo e ministre sua primeira aula. Recompensa. Mapa da Academia Valbar para Raves. Chaveiro de macaco, penalidade. Morte, tempo restante. 9 minutos e 48 segundos. Crystal Tone pensa. Mesmo com um mapa. Não é como se eu soubesse para onde ir, e, pelo que aconteceu até agora, essa deve ser minha turma. Michael Foxon. Receoso, diz. Eu estou na turma X. Por favor, poupe minha vida, Chris Dotton disse, mandando-o sair da frente. Michael Foxen, amedrontado. Concordou na hora. Chris Dotton o encarou com olhos afiados e perguntou. Eu gaguejei? Mandei você sair da frente. Michael Foxen ficou apavorado, depois de um tempo. O jovem pegou Michael Foxen no colo e o levou até a 5ª série. Chegando lá, colocou-o no chão. Michael Foxen estava morrendo de medo. Havia 2 alunos parados na frente dele. E os 2 já chegam falando. E aí, Michael, calma. Dá pra entrar numa sala sem fazer alarde? Credo. Sempre querendo aparecer, senta logo aí. Nisso, Chris Dotton entra na sala. De repente, todos os alunos sentem um negócio esquisito e ficam quietos. Parece que o silêncio tomou conta da sala inteira. Aí, o protagonista vai até a mesa da frente e solta pra todo mundo que eles não passam de lixo. É essa a cambada que eu tenho que ensinar e guiar. Valdar, você pirou de vez. E os alunos começam a cochichar. Espera aí, Valdar, esse é o nome do diretor. Enfim. Quem é esse cara? Tá sangrando da cabeça e um aluno levanta a mão e pergunta. Com licença, mas quem é você? Essa área é proibida para pessoas não autorizadas. O nome desse aluno é Nick Tat, o melhor aluno da turma do 10º ano. Vendo Nick Tat, Crystal Tone pensa. Beleza, Nikita. Se bem me lembro, o amigo de Michael, o protagonista, se apresentou como Chris Dotton. E Nika então completou. Tipo, é você que se atrasou por causa do acidente, né? Por isso que tá sangrando. Só que Chris Dotton pediu pra ela fazer silêncio, pensando consigo mesmo, eu só calculei mal a hora, relaxa. Não fala disso, que vergonha, pensou ainda. Beleza, cheguei causando. Mas agora preciso dar um jeito de zerar essa missão, e explicar essas paradas de reencarnação. Era pra começar com o conhecimento já na ponta da língua. Porque eu não sei de nada. Pensou. Não tenho escolha nisso. Chris Dotton se levanta de um canto, e escreve algo no quadro negro, autoestudo, rabiscou. E pensou, vou me virar com a atitude certa. Michael Foxen ficou surpreso quando ouviu Chris dizendo que agora eles teriam que estudar por conta própria. E, para completar, ele se jogou na cadeira e começou a dormir, ao mesmo tempo pensava consigo mesmo. Isso é tão patético que dá vergonha. Mas foi aí que ele sacou que tinha que bancar o durão, agir como se ninguém ali merecesse satisfação. Uns alunos comentaram, mano, ele capotou? Assim, do nada? Mandou um autoestudo logo no primeiro dia. Que loucura! Nilin. Chris, com certeza concordava. Isso vai contar como aula mesmo? Nisso, uma garota levantou e gritou. Professor Chris. Se isso for uma piada, pode parar, que falta de classe. Nem apareceu na cerimônia de entrada. Como você ousa insultar a sagrada educação da Academia Valar? Ao ouvir a voz da garota, Chris Dotton percebe que seu nome é Angelina, uma possível candidata à heroína, ele pensa. Angelina Sharif. Uma das candidatas à heroína, a princesa de gelo, como a chamavam, se bem se lembra, ela é filha de um duque.
Pelo menos na aparência, a maioria dos estudantes ali são nobres, então ele entende. Aquilo devia ser insuportável para ela. Podia dar problema mais tarde, mas, naquele momento, era tudo que Chris conseguia dizer. Ele sabia do passado trágico de Angelina, aquilo doía um pouco, mas aí, Chris Doughton diz a Angelina com uma voz firme: se você não está feliz, então vá embora. Angelina fica chocada ao ouvir aquilo, e Chris Doughton continua: não ouviu? Eu disse, se não está satisfeita, então suma daqui, Angelina Sharif. Mas logo depois ele pensa, me desculpe. Angelina. Mas Angelina pergunta para Chris Doughton, o que você disse? Chris Doughton responde, não me faça repetir. Se não gosta da minha aula, pode sair, mas ele pensa, desculpe Angelina. Me perdoe por ser o tipo de professor que só consegue dizer essas coisas para uma ex-aluna. Angelina começa a ranger os dentes de raiva e diz, não tenho o menor interesse em aprender algo com alguém como você. Michael Fox tenta pará-la, dizendo Angelina, mas ela ignora, liderando a sala nessa discussão. Mas Angelina diz para ele com essa sua habilidade, duvido que você acompanharia alguma lição mesmo. E eu não tenho tempo para perder com um professor inútil ouvindo as palavras de Angelina. Vários outros alunos começam a sair da sala, e Chris Doughton fica ali, vendo a debandada e pensando. Já imaginava que isso ia acontecer. Afinal, são todos nobres orgulhosos. Me pergunto quantos vão ficar até o fim. Me preparei para isso, mas mesmo assim, se eu for demitido? E agora, o que fazer? Resta a ele confiar que o diretor o protegerá. De repente, a janela do sistema se abre, mostrando. Missão cumprida, você raciocinou. Mapa da Academia Valar, segundo ao quarto andar, e chaveiro de macaco. Chris Doughton pensa que essas são as recompensas por ter sobrevivido até agora. Ah! Acontece que só sobraram os personagens principais, o protagonista Michael, a aluna exemplar Nika e a potencial heroína que cerca o personagem principal, a garota com duas tranças é Dulce. A outra garota é a Belle, tipo suporte de cura, e tem mais uma que ainda não chegou, apresento ela depois. Bom, hora de bancar o mentor de verdade e falar algo sábio. Chris Doughton se levanta, e manda, ensinar magia de má vontade faz gente morrer. Ao ouvir essas palavras, todos os futuros alunos se arrepiam e ficam chocados. Chris Doughton continua. É por isso que a Academia Valdar é um campo de treinamento para assassinos. Ela tem uma arma letal e entrega para alguém que nem consegue controlar a própria mana. Ele não vai ser o único a morrer. Vai sobrar para mais gente, vão chamar de acidente, de engano, mas isso é só para adoçar a realidade. Será que vocês têm coragem de assumir essa responsabilidade? Mas os alunos ficam quietos, ninguém fala nada? Então Chris Doughton começa a sair dali. Pouco depois, o jovem sai da sala de aula e fica perto de uma parede. Começa a rir e diz: acho que minha vida encurtou uns 10 anos agora. Criar um personagem cuja vida depende do seu desempenho é outro nível. Preciso me ajustar a essa realidade, e rápido. Ah, é mesmo, aquele chaveiro de macaco que ganhei como recompensa, que é isso? Chris Doughton está com um pequeno chaveiro de macaco na mão, e ele fica feliz ao vê-lo e diz, meio sem graça, que diabo? É adorável, eu particularmente adorei, mas se o Chris andar com isso por aí, vai acabar com a aura dele. Será que tem algum efeito? De repente a janela do sistema se abre na frente dele e diz: equipar item, chaveiro de macaco, sim ou não? Uma vez equipado, não poderá ser removido por 5 minutos. Escolha sabiamente, Chris Doughton disse, ele pensa. Então eu não vou saber o efeito até equipar. Beleza, vamos ver o que faz, o sistema informa. Você equipou o chaveiro de macaco enquanto equipado, sua agilidade aumenta em um nível de F lesma para E lesmão. Chris Doughton fica contente com isso e diz: um aumento completo na agilidade, isso é roubo, um item apelão contanto que esconda debaixo da roupa. Tá tudo certo. Mais agilidade significa um ataque melhor e mais esquivas, o sistema ainda avisa ao Homer. Enquanto a fala do Kicter sempre vai terminar com atenção, exemplo, o sistema é realmente generoso, atenção. Chris Doughton fica surpreso ao ouvir as palavras do sistema. Mas se controla e pergunta, o quê? Você acabou de dizer. Tá querendo me chamar de macaco? E Chris nunca falaria daquele jeito. Uma garota observava todas as ações de Chris Doughton de trás, e ficou um pouco surpresa. Então, ela chamou Chris Doughton pelo nome. Quando ele se virou para olhar, lá estava ela. Por que você está aqui? Perguntou o rapaz. Angelina ficou paralisada, sem conseguir se mover. Droga, pensou Chris. Eu devia ter usado o feitiço de invisibilidade, no momento em que aqueles olhos de ceifador se fixaram nela. Sua boca se abriu por reflexo, ela pensou. Não tinha jeito, nenhuma desculpa ia colar com aquela pessoa, nem mesmo citar o Duque Sharif, o sobrenome da família. Conhecia bem gente daquele tipo. Pessoas que só confiam no próprio poder e ignoram todo mundo, uns gênios arrogantes. Aquele olhar de desprezo. Já tinha visto vezes demais para durar uma vida inteira, e agora? Não ia revistar os bolsos dele, algemá-lo ou impedir que fugisse. Era isso que chamavam de pressão silenciosa? Foi quando Angelina disse. Você viu, não foi? Eu estava fumando. Não vou negar. Sei que errei, me desculpa. Aceito qualquer punição que for merecida.
Angelina acha que, talvez, seja bom ele ter me flagrado. De qualquer jeito, não ia deixar barato. Mesmo que isso manche a minha reputação se ele me disser: você não tem condições de herdar nada e me rejeitar de vez. Aí talvez, eu possa finalmente largar tudo e ser livre. Chris Dotton tocou a testa de Angelina com o dedo, e disse a ela. Patético. Esse garoto-chave, Angelina pensa. Por que H? O que isso quer dizer? Aquele olhar não era de repreensão nem de fúria, era como de alguém que viu outro sofrer, e ter um fim trágico, igual ao seu. Tentar anestesiar a dor com imprudência é tolice, e falta de visão, garoto. Não importa o quão poderoso você seja. Não dá para refazer o passado, aquele arrependimento, aquela forma de ver ecos do passado em momentos parecidos agora. Você é igual a mim. Você também é humano então. No fim das contas, não era só mais um tiranete. Aí o Chris Dotton começa a vazar. A Angelina se surpreende ao ver um chaveirinho de macaco perto dele. Ela acha que esse macaquinho não combina nada com a sua cara. Com certeza pegou de alguém importante ou é alguma lembrança. Desculpa por te lembrar de algo doloroso e por ter me excedido, mesmo sendo tão amadora, mas, pensando bem, essa parada de proibir cigarro no campus não tem nada a ver com você, né? Chris Dotton pensa. Espera aí, ela percebeu o que eu falei? Caramba, depois de um tempinho Angelina volta para a sala e se senta. Chris Dotton fica surpreso ao vê-la de volta, tipo, a Angelina voltou? E ela diz, meio sem jeito, não me entenda mal. Tá? Eu só estava curiosa sobre a magia de cura da Belle Froze. Só isso. Nisso, Nikatoki se empolga e solta. Então, a classe X agora tem eu, Nikatoki, Michael, Douche, Belle e a Angelina. Essa é a quinta. Virou quase uma unidade de elite. Que irado! Chris Dotton pensa. Lembrando que o resto da turma pediu transferência da aula, Douche então diz. Queria mostrar para essa galera inútil do que somos capazes, né, Michael? Chris Dotton pensa. Como esperado da Douce. Uma heroína diabinha mesmo, Douche. Não fica provocando Michael, o professor já vai explicar a lição de hoje. Presta atenção. Eles dizem, professor, o que vamos fazer hoje? Pergunta ela. Chris Dotton fala, bem, acho que finalmente chegou a hora de uma lição de verdade. Se pudesse evitar, evitaria, então. Ele diz ao aluno, a lição de hoje é treinamento de campo, e o sistema informa, missão principal. Uma das missões do Deus da Terra 1.3. Primeira missão de rastreamento de verdade. Leve os alunos da classe X para os planos de Vinut e mate monstros. Complete todos os objetivos dentro do limite de tempo. 3/4, penalidade de espada enferrujada, já sabem, certo? Monstros derrotados. 0 de 50 tempo restante. 24 horas depois de um tempo, avistam aquele lugar lindo de repente. Uma formação de teletransporte se abre, e Chris Dotton surge com seus alunos. Angelina comenta sobre os planos Vainas. Então é aqui que o treinamento de campo vai ser. Nikita, super animado, olha para Chris Dotton com os olhos brilhando e exclama. Uau! Nilin. Professor, nem sequer nos deram armas ainda, e já tá usando magia de teletransporte. Mas Chris Dotton pensa, não. Espera aí, não fui eu. A gente estava na sala de aula. E do nada, pum, estamos aqui, que tá rolando? Magia espacial não é algo que estudantes conseguem usar. Aí, Douce olha para a cabeça de Chris Dotton e diz, espera. Tem uma sombra sobre a cabeça do professor, e os alunos pensam, isso deve significar. Fomos invocados aqui por outra pessoa, isso é. Um coelho com chifres, tinha coelhos com chifres atrás de Chris Dotton, e o sistema avisou. Teletransporte confirmado por uma entidade desconhecida, você chegou ao local designado, Chris pensou. Fomos trazidos aqui por alguém de fora. Douce gritou. É um coelho com chifres. Angelina avisou. Professor. Tem um monstro-chefe bem atrás do senhor. Chris olhou para trás, assustado, e pensou. Será que eu vou morrer? O sistema informou ao rapaz que o tempo restante era de 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Até agora ele não tinha caçado nenhum dos 50 monstros, e ali estavam, bem na frente de Chris Dotton. 2 monstros perigosos, além do monstro-chefe, o rapaz pensou. Precisava se controlar. Agora, eu sou Chris Dotton. O que ele faria numa situação dessas? Para ele isso nem seria brincadeira de criança. Provavelmente usaria como uma chance de testar os alunos. Então, Chris Dotton gritou para os estudantes. Seus idiotas! Já esqueceram por que estamos aqui? Angelina diz o quê? Não pode estar falando sério. Quer que a gente treine nessa situação? Você ao menos sabe o que tem atrás de nós? Mas Nika toda animada responde. Eu pego agora. Angelina. Isso deve significar que o professor vai cuidar do chefão pessoalmente. A gente só precisa dar conta dos menores. Chris Dotton fica contente e pensa. Que aluna exemplar. Ela simplesmente salvou a minha pele com essa interpretação perfeita. Douce comenta. É para isso que a gente está aqui. Para limpar a área. Angelina encara Chris Dotton com os olhos arregalados, mas diz. Para o alívio dele. Você deve ter um plano. Eu acredito que não nos colocaria em perigo de propósito, então, a jovem saca sua lança e assume uma postura de combate.
Sem hesitar, avança e começa a atacar o monstro. Vendo a cena, Bell grita: "Deixem o suporte comigo! Se alguém se machucar, eu curo na hora." Enquanto isso, Michael Foxen começa a concentrar fogo em suas mãos. Preparando sua magia, Chris Dalton sorri ao ver a magia de fogo de Michael, e pensa: "Bom trabalho, pessoal." Era de se esperar do elenco principal e seus companheiros. Tudo está correndo bem, aos poucos. Todos os alunos juntos começam a abater os monstros, e o número de criaturas derrotadas aumenta gradativamente. De repente, a saliva de um dos monstros pinga no ombro de Chris Dalton, que leva um susto ao se virar. Ele se depara com um coelho de 3 chifres bem ali na sua frente. O rapaz se assusta um pouco ao vê-lo, e pensa: "É verdade, tinha me esquecido desse cara." Sinceramente, preferia desmaiar antes de sentir a dor. Não, ainda não é a hora de desistir. Mesmo que me devorem, ainda tenho uma chance de sobreviver. Se eu falhar nessa missão, a morte é certa então. É mais inteligente escolher a primeira opção nisso. Michael Foxen vê Chris Dalton ser atacado pelo monstro-chefe e engolido. Ao presenciar a cena, Michael Foxen leva um baita choque, e sai correndo para salvar Chris Dalton, pensando: "Bem na minha frente. Alguém morreu. Será que é porque sou fraco de novo? Porque sou um fracasso, que não consegue nem derrotar um monstro sequer? A culpa é minha?" Nisso, Bell vai lá e impede Chris Dalton, tentando fazê-lo entender. Mas Michael Foxen diz para Bell soltá-lo. O professor ainda está lá, mas Bell retruca que já é tarde demais. O professor se sacrificou por eles. Monstros daquele tamanho ficam lentos depois de comerem. Mas Michael Foxen insiste que não. "Você está errado, Bell. Você manda bem magia de cura, certo? Com seu poder, talvez a gente ainda consiga salvá-lo." Mas Bell diz: "Me desculpe, Michael." E Michael Foxen começa a se lembrar de quando ele havia parado Chris Dalton, e ele tinha dito: "Eu sei que não tenho o direito de dizer isso, mas eu quero ser mais forte. Quero ser forte o suficiente para assumir toda a responsabilidade sozinho. Se eu conseguir fazer isso, farei o que for preciso." Michael Foxen pensa: "Vai rir da minha cara de novo, né?" Chris Dalton sorri, e ele se lembra de quando o cara disse: "Você vai ficar forte." Michael Foxen revivia tudo aquilo e pensava: "Ele foi o único que falou isso pra mim." Ninguém mais acreditava em Dulce Shout. "Vamos lutar para sair daqui nós mesmos. Vai ser mais rápido que ficar esperando", pensou. Era por isso que ele queria dar tudo de si naquele dia. "Pessoas como vocês que mostram o que significa ser forte. Sou só um peso morto. Eu que devia ter virado comida." Michael Foxen estava perdido em seus pensamentos. Sem prestar atenção no que Bell dizia, lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto pensava que não era o professor, ou a mãe, quem deveriam ter morrido. Então, o demônio dentro dele sussurrou: "Deveria ter sido você. Quer poder, não quer, Michael? Então, pegue a minha mão. Deixe que nos tornemos um. Deixe que eu seja você." E o demônio dentro do rapaz estava prestes a dominar o seu intelecto. Então, Michael Foxen para, e ouve a voz de alguém. A pessoa manda todo mundo parar, e lá está ele, o protagonista. Surgindo na frente deles, todo ensanguentado, acabou com o monstro chefão, e pergunta: "Por que estão fugindo? Não estão vendo que ainda tem um monte de monstro por aí?" Chris Dalton e seus alunos já tinham detonado 27 dos 50 monstros. A missão já estava quase na metade. Nick fica felizona ao ver Chris vivo e solta. "Como esperado, professor. Você tá vivo? Será que se deixou ser engolido de propósito para atacar de dentro?" Chris pensou desacreditado. "Valeu por interpretar assim, né?" Então ele disse: "Você faz muito barulho. Eu te avisei que hoje era seu treinamento de campo, não avisei? Esqueceu do seu objetivo, e tentou fugir." Ao ouvir as palavras do Chris, Nika avança de novo para lutar com o monstro coelho, e fala: "Desculpa. Já volto pro treinamento." Bell diz para ele: "Nika Sam, é perigoso voltar sozinho?" Então Dulce fala: "Professor, mesmo que aqueles idiotas consigam passar por isso, meus olhos não vão perder nada, viu? Vou descobrir o que você está tramando, mais cedo ou mais tarde. Então pode esperar." Ao ouvir as palavras de Dulce, Chris pensa: esse garoto é definitivamente minha maior ameaça. Que medo. Queria poder mudar de turma, vendo o rapaz, são e salvo. Michael e Angelina estão com os olhos cheios de lágrimas. Só que o Chris estava meio bolado sem entender por que a galera estava tão emocionada, enfim. Vendo os dois daquele jeito, pensou: será que eles estão chorando por minha causa? Que tipo de protagonista é essa mina? Que ainda nem despertou de verdade. A Angelina mandou a real. Precisava mesmo ir tão longe? Mesmo depois de você ter virado comida, a gente continuou lutando sem desistir. Achei que fosse algum tipo de teste. Mas, se você tinha poder para acabar com aquilo de uma vez, devia ter feito desde o começo. Foi perigoso demais só para fazer showzinho. Chris pensou: e agora, o que eu faço? Eles estão entendendo tudo errado, mas não tô muito a fim de explicar. Sinceramente, afinal, ao tentar devorar um cara com poder mágico de rank S como ele, aquele monstro teve o estômago estourado de tanta comilança. Então, ele disse aos dois: acho que já deixei claro que, se não concordam com os meus métodos, podem ir embora. De qualquer forma, pensou, é melhor acalmá-los e botar eles de volta aos treinos. Angelina, chorando, disse:
Eu duvido que a gente vá cometer o mesmo erro de novo. Ela continuou. Me desculpa. Por favor, não me abandone, professor, Chris pensou, sentindo uma pontada de culpa. Então, vocês também vão nessa? Ele perguntou em seguida ao mesmo tempo pensava. Eu realmente quero explicar tudo direitinho, mas afinal, todo ser vivo neste mundo possui poder mágico. Entre eles, os monstros nascem com relativamente pouco poder mágico. Então não tem escolha a não ser absorvê-lo de outras formas de vida. A espécie humana, em particular, detém quantidades impressionantes de poder mágico. É sempre um alvo fácil para monstros, poder mágico, como um cristal mágico humano, no entanto. Tudo o que ele tem é uma quantidade absurda de poder mágico. Em outras palavras, para eles, ele é o prato supremo. Do tipo gourmet com caviar, mas o que acontece se você tentar enfiar uma melancia numa sacolinha de plástico? Poder mágico que excede a capacidade não pode ser absorvido, e simplesmente explode o recipiente. Bem, ele não achava que seria tão fácil assim, de qualquer forma. Com o chefão no papo, a ralé toda viria atrás deles como de costume. Dulce partiu para cima do monstro coelho com magia d'água, enquanto Angelina atacava os outros usando magia de nascimento, congelando-os no ato. Chris ficou de cara com o nível de poder das duas e pensou. Essas duas garotas estão totalmente sincronizadas. Mesmo sem ninguém ter ensinado nada? Acho que não preciso me preocupar pensando nisso. Ele concluiu que, no mínimo, precisava se proteger. Então, usou o chaveiro de macaco e o equipou. Com o equipamento, a agilidade aumenta em um nível. F. Snail para o irmãozão Snail. Chris está prestes a encarar o monstro coelho e pensa. Acho que não vou precisar dar mais ordens para os alunos. Então vou turbinar minha agilidade aqui. Só que o monstro coelho era mais ágil que ele. E Chris mal conseguiu desviar do golpe e mesmo assim, ele se machucou um pouco e seu coração disparou. Pensou. Se eu ainda fosse Rank F, metade da minha bochecha teria ido pro espaço. Não tô no Paman, viu? Os outros alunos estão detonando os monstros coelho. Já mandaram 49 para o beleléu de um total de 50. Dulce sorri e diz. Desculpa, achei que tinha pego todos, mas parece que um escapuliu. Alguém observa tudo de longe, sentado no alto de um dragão, e comenta, não acredito, pensei que fosse só uma possibilidade, mas é mesmo o Chris, não é? Vendo o sujeito, Chris pensa, quem é esse cara? Parece que tá berrando no esconderijo do mentor. Com aquela aparência, espera aí, será que ele é o cara que teleportou a gente pra cá? O sujeito desce e diz para Chris, onde você esteve? O que andou fazendo esse tempo todo? Quanto tempo faz que não vejo esse rosto lindo? Você sabe o quanto eu queria te ver? Chris fica meio confuso, pensou. Mas ele não estava usando um capuz para esconder a identidade? E qual a relação dele com esse cara? Aquilo tinha ares de paixão platônica. Ele tenta se lembrar de quem é o homem parado ali na sua frente. Os alunos dele também ficaram surpresos, e queriam saber quem era aquele cara, Chris pensou. Vocês estão todos enganados. Pessoal, juro que não faço ideia de quem seja esse sujeito. O homem disse, qual é? Não está feliz em me ver? Se ainda está bravo com o que aconteceu naquela época, me desculpe. Na cabeça do rapaz só dava isso. Do que ele está falando? Onde foi que eu sequer encontrei esse cara? Ah, não dá, tenho que fingir ser o Chris. Por enquanto, Michael chamou o amigo por trás, mas ele não respondeu. Quando Michael viu a cara séria de Chris, ele e os outros ficaram meio ressabiados, achando que o cara era perigoso. Era a primeira vez que ele via um professor ser tão cauteloso. Além disso, Michael pensou. O sujeito comandava monstros como se fossem seus próprios filhos. Será que foi ele quem soltou aquele coelho chifrudo enlouquecido? Se perguntou. Então o professor disse. Pensei que alguém tivesse matado meus preciosos filhotes, mas nunca que seria Chris. Michael pensou. Se não fosse pelo professor, eu já teria ido dessa para melhor sem nem ter tempo de dizer tchau, o professor continuou. Dizendo que o mestre tinha pedido para ele verificar o progresso do jovem mestre. Eu estava pensando em liquidar um dos amigos dele bem na frente, mas não esperava que você aparecesse. Tenta me entender também, beleza? Os alunos do Chris ficam tensos com as palavras do sujeito. Mas ele pede para manterem a calma. O homem continua. Foi você que estragou minha missão. Por que ficou quietinho esse tempo todo? Acho que dar desculpas não combina com você mesmo, Michael pensa. Professor? Mesmo com essa cara de querer matar, por que aceita tudo sem revidar? Será que é por estarmos aqui? Dá para sentir a fúria daquele cara só pela aura, mesmo para o professor. Vai ser difícil derrotá-lo e ainda nos proteger? Que frustrante. Continuo sendo só um estorvo para ele. Com o poder que tenho agora, só consigo dar o golpe final em monstros quase mortos. Na sequência, o homem diz para Michael, você só está seguindo ordens do mestre, então não vou atrapalhar. Mas se você sorrisse e dissesse bom trabalho. Isso me animaria, Michael pensou, mas essa pessoa parece se importar muito com o professor, não. Veja os olhos do professor, essa é só a forma egoísta dele de cortejar, o homem disse. Se for difícil, eu ajeito as coisas para você, afinal, você sempre elogiou a beleza do meu rosto. De repente, Chris sacou a espada e a apontou para o pescoço do sujeito, que tomou um susto. Michael ficou nervoso com a atitude do rapaz,
de encostar a espada no pescoço daquele estranho. Ele tenta entender o que acabou de acontecer. O que foi isso? Pensa de onde essa espada surgiu. Só tem um punhado de gente no continente que consegue usar magia de criação. Mas, se for o professor Chris, talvez não seja impossível nesse momento. Chris se dirige ao estranho. Que besteira você andou falando esse tempo todo? Falando dormindo, seu lixo. O estranho fica um pouco nervoso, mas responde. Então você ainda guarda rancor por causa daquilo, hein? É isso mesmo, ainda tá nessa? Chris sorriu, mas por dentro estava nervoso. Ele achava que estava salvo. E pensava que era graças ao protagonista ter derrotado o 50º. Não consigo nem te dizer o quanto eu torço para que isso aconteça de verdade, pensou. Ele estava rezando para que pelo menos um daqueles caídos no chão fosse finalizado, um pouco antes. Michael estava desapontado porque seu nível de poder não se comparava ao dele, e daquele estranho, ficou meio tristão. Mas fez a coisa certa ao matar um monstro. Por causa disso, ele conseguiu completar a tarefa que tinha recebido do sistema. A tarefa de derrotar 50 monstros foi concluída, e Chris recebeu uma recompensa do sistema. Um mapa de 3/4 da Academia Vidal e uma espada ancestral. O sistema também instruiu para remover o chaveiro de macaco e equipar a espada enferrujada. Assim que o jovem pegou a espada ancestral, pediu ao sistema para equipá-la rapidamente. E a espada enferrujada foi equipada. Por isso o rapaz estava com a espada enferrujada na mão. E ele colocou a espada na garganta daquele estranho. O sistema o alertou sobre a espada enferrujada, que podia cortar quase tudo com uma durabilidade razoável, 3/3. Chris agradeceu a Michael e pensou. Graças a ele consegui proteger minha vida e minha dignidade. Bom trabalho, Michael. Então, o estranho disse a Chris. Não parece que você está a fim de conversar hoje, então voltarei outra hora, se precisar de ajuda. Pode me contatar através do mestre nisso, o rapaz retrucou em tom ríspido, se não quiser que arranquem sua boca. Então some daqui de uma vez, mas ele pensou, ainda bem que você recuou na maciota, e o estranho se mandou dali. Depois que o cara sumiu, Michael olhou para os alunos, que estavam todos apavorados. Dulce soltou. Eu não conseguia nem respirar, fiquei sem mana. Michael perguntou se ela estava bem, mas Chris não respondeu. Ele virou para Angelina e disse, manda um mensageiro para a Academia Angelina. Diz que a gente precisa de uma carruagem para voltar. Angelina concordou, entendendo a situação nesse caso. Queria que tivéssemos chamado reforços antes, mas Dulce comentou, se a professora tivesse usado magia espacial, teria acabado rapidinho. Chris não respondeu a Dulce em vez disso. Michael disse. Acho que a senhorita A. Dulce só está cansada, e talvez queira um tempo para pensar. Ao ouvir isso, lágrimas vieram aos olhos de Chris. E ele pensou. Ainda bem que você estava aqui hoje, Michael. Depois disso, todos os membros da classe X retornaram em segurança. No dia seguinte, Chris cumpria sua rotina matinal, mas pensava, começando pesado, hein? Que tipo de vida ele tinha levado até agora? Refletia sobre isso no caminho de volta. Aquele cara das bandagens provavelmente é a tal Maria. Mas não existem muitos que conseguem criar quimeras ou controlar monstros. Não havia descrição visual deles na história original. Ser seguido por alguém tão obviamente suspeito só podia significar encrenca. E, como ele pressentia, o que o jovem imaginava acabou acontecendo. Na frente dele, um homem. Chris ficou meio confuso ao vê-lo. Era o professor Eugene, o orientador da turma Y. Que o cumprimentou com um, e aí, Chris ainda não almoçou, né? Não te vi no refeitório olhando para Eugene. Ele pensou. Ah, tá. Ele também. Tudo o que aconteceu nesse treinamento de campo foi tão esquisito, que os alunos da turma X foram chamados correndo pelo diretor. Mas, por algum motivo, a decisão do diretor foi para reforçar o círculo mágico de defesa e impor silêncio sobre o incidente, e também designaram uma pessoa para me monitorar. Esse professor de olhos estreitos. O diretor provavelmente percebeu que quem me abordou fazia parte do exército do Lorde Demônio, e, como existe a chance de eu estar colaborando com ele, designou esse cara para me vigiar, há mais de uma década. O Rei Demônio foi derrotado pelo Sagrado Imperador e acredita-se que tenha sumido deste mundo. Mas, como em todo clichê de fantasia, ele andava espreitando nas sombras, tramando sua ressurreição. O protagonista se contém para depois se vingar. Essa é a premissa por trás do herói Rei Demônio mais forte dessa história. Estou numa sinuca de bico entre o diretor, que está do lado do Imperador Sagrado, e o exército do Senhor Demônio. Se eu entrar no radar desse cara, tô frito. Eugene pergunta a Chris, e aí, topa almoçar comigo? Mas Chris respondeu, você não para de tagarelar. Que garoto legal você é. Então some daqui de uma vez, Eugene disse. Ah, entendi. Minha voz estava muito alta. E agora, que tal este volume? Me dizem muito que tem uma voz agradável. Vendo as palhaçadas esquisitas de Eugene, Chris ficou furioso por dentro. Mas controlou a raiva e pensou. Ah, esse cara também é um pervertido. Todo mundo ao meu redor gosta disso ou o quê? E o rapaz disse a Eugene em palavras duras. Eu mandei calar essa sua boca, mas Eugene riu das palavras de Chris e respondeu. Bem,
Isso seria complicado, quer dizer, seria bem complicado, mas se você os cobrisse com suas próprias mãos. Professor, Chris interrompeu, mandando enfiar o próprio punho na boca, na mesma hora. O sistema deu uma nova missão para Chris, desejo do Deus da Terra AN4. Construir relacionamentos com os outros professores também é importante. Tente convidar um colega para assistir a uma aula sua. Recompensas. 1. Mapa da Academia Vidal para quartos. 2. Mandrágora Aruti podre, fale e morra, tempo restante. Exibido no visor. 48 horas, Chris pensou que eles nem se davam mais ao trabalho de esconder a maldade, era faça ou morra. Basicamente o padrão agora, chegado a esse ponto, não tinha escolha a não ser usar aquele cara. Ele era o professor da turma vizinha, a Y, e tinha a maior parte dos alunos transferidos da turma X. Mas como é que ele ia tocar num assunto desses, sem sair do personagem? Não era como se fosse um tsundere e espera aí. A missão dizia para organizar a aula conjunta, mas não falava nada sobre ter que virar amigo do sujeito. Nesse caso, não preciso forçar a barra para ser simpático. Aí o Chris virou para o Eugene, com uma cara séria e disse: Ei, você aí! Por sua causa, perdi 5 minutos preciosos do meu tempo. Adoraria te fazer pagar por isso agora mesmo. Mas que meu mestre passe a amar muitas outras coisas, se isso acontecesse, aquela criança acabaria muito triste. Ele se sentiu um pouco constrangido ao dizer tudo aquilo e pensou: credo. Mesmo eu tendo inventado essa história toda. É tão incrivelmente vergonhoso então, o rapaz continuou. Se você quer tanto se aproximar de mim, vamos fazer uma disputa. O lixo que você estava ensinando contra a escória que eu criei. Veremos quem é melhor ao mesmo tempo, ele pensou. Claro que não recusaria, o diretor ordenou que se aproximasse e extraísse informações que mudaram tudo. Eugene perguntou. Quer dizer, uma disputa entre nossos alunos? Chris respondeu. Se eu vencer. Nunca mais mostre sua cara na minha frente. Eugene pensou por um instante e então disse que sim, e sorrindo, completou. Você tem ideias surpreendentemente divertidas. E se eu ganhar, você vai me pagar uma comida. Pensou Chris, hã? Por que ele está tão obcecado com comida? Que mistério, então, ele respondeu. Não tem a menor chance de você ganhar, Eugene falou. Beleza, então. Parece divertido quando a gente faz isso. Chris respondeu. Amanhã à tarde, Eugene concordou. Entendi. Te vejo amanhã. Chris se virou e começou a ir embora, pensando que o resultado não importava. Contanto que a gente consiga fazer uma aula juntos, refletiu. Chega, mas sinceramente, com tanta gente nerd na classe X, não acho que vamos perder. Não. Alguém estava escutando a conversa deles escondido. Era o Nika. Tinha ouvido tudo e logo perguntou. Professor, vai nos colocar para competir contra outra classe porque acredita na gente? A academia inteira estava em polvorosa. Os sussurros viraram gritos nos corredores. Já ouviram a novidade? As classes X e Y vão se enfrentar. Bora dar uma olhada nisso aí. Espera, a turma X não era aquela em que metade dos alunos quis largar no primeiro dia? É. Só de encarar o professor dele já dá um baita medo, mas aí veio a fofoca pesada, daquelas que abalam a escola toda. E o melhor? Não é só questão de se gabar, a aposta do professor Eugene tá valendo. Enquanto isso, Nika invadiu a sala dele que nem um furacão, achando que a porta ia se abrir com um estrondo daqueles. E aí, gente, todo mundo presente? Dentro da sala, os 4 colegas mais próximos olharam para cima, surpresos. Dolce, jogada preguiçosamente na cadeira, respondeu. Yand, quem chamou isso de emergência? Então eu vim. Que tá rolando? Angelina, girando uma mecha do seu cabelo azul gelo com um sorrisinho de canto, comentou. Tenho planos para o jantar, então é bom que seja rápido. Nika Grinch, por sua vez, falou. Tenho certeza que vocês já ouviram. Vamos enfrentar a turma Y. Angelina deu de ombros. A professora disse que ia explicar de novo, mas tem que ter mais coisa aí, né? Nika se inclinou para a frente. Falando mais baixo e em tom de segredo, aposto que vocês não ouviram essa parte, se a gente perder. O professor Eugene vai sair no encontro. A sala ficou em silêncio, olhos arregalados, queixos caídos. Espera. O quê? Dulce engasgou. Angelina riu incrédula. Ah, espera aí, tá falando sério? Tem certeza que não entendeu errado alguma coisa? Imagine só. Mickey cruzou os braços, estufando o peito. Eu sou uma criança, e criança não mente. Eu mesmo ouvi a conversa. Eles estavam falando disso. Michael, que geralmente é quieto, até se animou. Um encontro com a nossa professora? Dulce perguntou com um sorriso provocador. Quer dizer, tecnicamente. Sair para comer com alguém do sexo oposto é um encontro, né? Mas essa é a primeira vez que alguém ouve alguma coisa assim sobre o professor Eugene? Angelina ponderou em voz alta. É verdade. Sempre achei que ele fosse mais do tipo lobo solitário. Nika bateu o punho na palma da mão. E aí o professor Chris pirou de vez. Mandou um se a classe X ganhar. Nunca mais apareçam na minha frente. Isso quer dizer que o professor Eugene acredita na gente. A gente tem que dar o sangue e deixar ele orgulhoso. Então basicamente a gente não pode perder. Sacaram? Os olhos de Michael brilhavam. Tá, beleza. Quer dizer, eu tô curioso sobre o tal encontro.
Mas não tem a menor chance da gente perder para a classe Y. A gente não pode decepcionar o professor, Angelina riu, vendo os punhos de Michael começarem a faiscar. Eita. Seus punhos estão literalmente soltando faíscas, calma aí. Enquanto isso, a professora Chris observava os alunos se reunirem no campo de treinamento, suspirando. Aquele dia todo tinha saído do controle do outro lado. O professor Eugene se aproximou com sua expressão indecifrável de sempre. Chris avaliou a diferença entre as turmas. Olha só essa diferença no número de alunos, não tem como isso ser equilibrado. Eugene foi o primeiro a falar. Vocês estão familiarizados com o formato da disputa? São duelos 1 contra 1. O primeiro time a alcançar 3 vitórias leva a melhor. Chris bufou, mostrando desdém. MPF, que trabalheira! Não seria mais rápido simplesmente colocá-los para lutar todos de uma vez? Eugene balançou a cabeça. Ainda é cedo para ensiná-los batalhas em equipe. Chris ergueu uma sobrancelha, surpreso. Ah! Meus alunos já estão mandando verem ataques combinados sem pestanejar. Esse bônus de protagonista é ridículo. E então, escolha seu primeiro lutador. Chris não hesitou. Sem necessidade de pensar demais, eu os treinei bem. É só subir de nível e esmagá-los na força bruta. Nika ensinou. Nika fez uma saudação, sorrindo de orelha a orelha. Sim. Senhor, voltarei com a vitória em mãos. Vitória ou morte? O jovem perguntou com uma expressão séria. Não precisa ir tão longe. É só uma luta. Na arena, o juiz levantou a mão. Primeira luta, Nika ensinou a versa Serena Gale, que quem chegasse a 0 primeiro perdia. A luta terminava imediatamente nesse ponto. Lutadores, as suas posições. 3, 2, 1, comecem. Irina avançou primeiro. A lâmina reluzindo, Nika respirou fundo, e num instante, sua espada cortou o ar num arco preciso. Clang! A espada de Irina voou de suas mãos e ela derrapou para trás, caindo de joelhos. A multidão prendeu a respiração. Breffrey, a Nika Totti da classe X vence a primeira rodada. Nika já foi até a arena e estendeu a mão, tudo bem? Deixa eu te ajudar a levantar. Ela rangeu os dentes, mas sorriu. Na próxima eu ganho. Chris arregalou os olhos. Que... Não. Por que ninguém mais está chocado? Ele ouviu os outros professores conversando, nada mal, bem... São os Tots. Né? Eu esperava menos. Chris quase engasgou. Espera, como assim? Dano de nível de tanque vindo de uma classe de suporte? Michael, ali do lado, sorriu de orelha a orelha. Nick já ficou absurdamente forte. Chris suspirou aliviado, viu? Que bom que não sou o único surtando, viu, comentou. Eugene sorriu também. Muito bem, quem é o próximo? Chris perguntou com um tom meio sombrio. Finja que está pensando. Eu já sei quem é. Angelina. Angelina se aprumou. Imediatamente. Entendido. Vou garantir mais uma vitória fácil. Chris tinha tudo planejado. Vamos resolver isso aqui rapidinho. A garota da 20 o finaliza. Sem precisar mandar curandeiros ou novato. Michael olhou para ele com cara de cachorrinho pidão. Por favor. Me dá uma chance. Dulce riu, sacando a ideia. Por que ele tá me encarando desse jeito? Árbitro, segundo combate. Comecem. Angelina invocou sua lança de gelo brilhante e avançou com tudo. O oponente defendeu. Mas a investida implacável da moça o empurrou para trás. A plateia murmurava, como esperado de alguém da família Sheriff, magia de gelo clássica. Chris ficou de queixo caído. Uau, quanta faísca e estrondo! Que irado, pensou. Com um golpe final, Angelina acertou o oponente em cheio. Derrubando-o. Chega, decretou o árbitro. Angelina Sheriff, da classe X, vence a luta? Angelina sorriu, orgulhosa. Naturalmente pensou. Virou-se então para encarar Chris com um ar convencido. Havia expectativa em seus olhos, porque ela estava com a mesma cara de cão vitorioso da minha família. A vontade era de elogiar, mas tinha que manter a pose. Chris latiu. O que você está esperando? Volta pra cá agora. Angelina se encolheu. Já estou indo. Eugene cruzou os braços, mais uma vitória, e acabou para nós. Ela estalou os dedos. Vamos terminar isso de um jeito limpo. Dulce saltitou para a frente radiante. Professor, deixa que eu amarro eles para você, Dulce anunciou de repente levantando a mão com a voz bem alta. Eu desisto. Todo mundo ali perto ficou surpreso. Nika arregalou os olhos, chocada, e logo perguntou. É? Por quê? Deu alguma coisa ruim de repente? Não tá pensando em deixar o professor ir num encontro ou algo assim? Né? Chris ouviu aquilo e virou a cabeça. Também surpreso, pensou. Hã? Que parada é essa de encontro? Ah, sei lá. Deixa eu ouvir o que ela tem para dizer primeiro, Chris mandou direto. Deu um branco, foi? Mas Dulce balançou a cabeça com um sorriso despreocupado. Não foi nada disso. É que eu achei que seria sacanagem, tipo, é proibido eu participar de luta 1 contra 1, né? Chris franziu a testa. Pensando a mil. É verdade. Ele admitiu para si mesmo. Essa guria tem um sexto membro invisível no grupo dos protagonistas. Afinal, ela está com a irmã gêmea, só que esse fato devia ser um segredo absoluto, por causa de um monte de complicação. Ninguém mais podia saber da existência da irmã de Dulce. O que será que você está planejando? Chris se perguntou.
Desconfiado, Dulce então se virou para Michael, com um sorriso divertido e provocador e disse: Então, se coloque no meu lugar, ok? Chris suspirou por dentro, como imaginei. Ela está tentando ganhar uns pontinhos. Ela provavelmente acha que está dando uma chance para o protagonista brilhar. Bem, perder uma vez ou outra não é problema, então. Ele chamou por Michael. Michael! Preparado? Nezan. Michael cerrou os punhos com força, o rosto determinado. Sim. Darei tudo de mim, e com certeza garantirei a vitória. Nezan Sebais, Jabunbai. Bem, é só uma luta entre alunos, Chris pensou, um pouco mais tranquilo, deve dar tudo certo. E então? A luta começou oficialmente. Michael entrou na arena, parado à sua frente um estudante com aparência ameaçadora e um sorriso cruel no rosto. Era o valentão da academia. O sujeito zombou. E aí, Michael, seu plebeu amaldiçoado e nojento. Devia agradecer por eu ser seu oponente. Assim que Chris viu a cara do valentão, seus olhos se arregalaram em horror e um suor frio escorreu por suas costas. Ah, não, esqueci. Tem os figurantes que pegam no pé do protagonista. O valentão avançou. Provocando ainda mais, o cara insistiu. E aí, vai ficar só plantado aí, mudo? Fala alguma coisa. Neza. Mas Michael continuava em silêncio, o rosto travado, sem conseguir reagir. Chris cerrou os punhos. Era inevitável que existissem figuras que provocassem o protagonista naquela situação. Mas agora não era a hora para aquilo. O valentão, percebendo a hesitação do jovem, abriu um sorriso malicioso e desferiu um golpe cruel, imperdoável. Qual é a sensação de vir para a academia depois de ter matado a sua mãe, seu lixo? O corpo de Michael enrijeceu por completo, sua expressão contorcida em dor e raiva. Uma dor de cabeça lancinante o atingiu. Não diga isso, ele conseguiu dizer, com os dentes cerrados. Os nervos de Chris estavam à flor da pele. Não era só seu poder mágico que tinha aumentado depois daquele despertar completo no outro dia. Aquilo era algo diferente de um despertar. Uma professora preocupada se aproximou e perguntou: O que foi? Tudo bem. Garoto? Michael rangeu os dentes com mais força, fulminando o valentão com o olhar. Não dá, corre. Rápido, foge daqui, avisou ele com a voz tensa, vendo que o estado de Michael piorava rapidamente. Chris sentiu o coração disparar. Aquilo era sinal de que ele ia entrar em berserk. Mas o idiota do valentão o ignorou e zombou. Hã? Tá falando o quê? Fica quieto aí. Vou te derrubar com um golpe só. Chris sentiu os nervos à flor da pele. Isso é ruim, isso é ruim. Agora não é hora de se preocupar com papéis de bonzinho. Sem hesitar, ele gritou alto para toda a arena. Luta cancelada, mas já era tarde demais. Uma energia escura e sinistra começou a jorrar do corpo de Michael, cercando-o como uma névoa densa e malevolente. A aura maligna engrossava cada vez mais, estalando no ar. Professores e alunos olhavam horrorizados. O rosto de Chris empalideceu, tomado pelo medo. Acabou. Ele virou um monstro de vez, pensou. A presença demoníaca e sinistra ao redor do jovem se intensificava. Seu rosto se contorceu, revelando o lado monstruoso, que normalmente escondia sob aparência gentil. Um grito coletivo ecoou pela arena: Monstro! Monstro! Os alunos entraram em pânico e começaram a gritar, aterrorizados. O valentão que o havia provocado antes tremia de medo, e sua voz vacilava enquanto implorava. Por favor! Me ajudem! Alguém! A forma monstruosa de Michael avançava lentamente em direção ao bully. Seus olhos brilhavam de ódio. Naquele instante, um ding familiar ecoou na mente de Chris. E uma notificação do sistema surgiu diante dele. A dificuldade da missão pode variar dependendo da situação. Por favor, complete com sucesso a função de professor. Chris rangeu os dentes, frustrado. Toda vez é a mesma coisa. Me fazem exigências absurdas, pensou. Queriam que ele impedisse o massacre do protagonista, com as próprias mãos. Ele sabia que não tinha outra escolha. Sem perder tempo, ele avançou rapidinho na direção de Michael. Os alunos que assistiam tudo prenderam a respiração. Chocados, era para ensinar ou para lutar. Chris cerrou os dentes. Ainda bem que o lugar era projetado para ninguém morrer. E além disso, aquele garoto provavelmente ainda tinha um pingo de razão ali dentro. Mas antes que ele pudesse chegar perto de Michael, Eugene, outro professor, surgiu do seu lado. Eugene invocou correntes mágicas e tentou imobilizar Michael. As correntes brilhantes se enrolaram na forma monstruosa do rapaz. Mas num piscar de olhos, ele os atravessou com uma facilidade assustadora e arremessou Eugene para trás. A multidão gritou em terror. Professor Eugene, pessoal, recuem! Todos os professores preparem magia de contenção. Nilin. Alguém gritou, mas outro professor em pânico rebateu. Não adianta, não vai funcionar. Esse poder mágico anormal está bloqueando nossos feitiços. Um deles gritou. Professor Chris, o que você está fazendo? Por favor, fuja rápido. Mas Chris não se desesperou. Ele avançou, pisando com fúria na aura corrompida. A figura monstruosa de Michael hesitou por um instante. Seus olhos monstruosos encontrando Chris, algo neles vacilou. Se é o Chris, ela com certeza não vai fugir, sussurrou um aluno, Michael, embora tremendo.
Ainda mantinha um pequeno resquício de sua consciência. Sua boca se abriu fracamente. Professor, não! Corre, some daqui, rapidinho. Chris respirou fundo. Quase saiu do personagem de tanto medo, mas não podia desistir ali. Ele ainda reconhecia seu rosto. Era sua chance, sem dizer nada. O rapaz avançou e encarou Michael nos olhos. O corpo de Michael enrijeceu, e ele começou a suar frio num instante. Chris desferiu um chute rápido no joelho de Michael, que o fez dobrar então. Agarrou Michael pela gola e o puxou para perto. Seu olhar era firme sem vacilar, mas carregado de receio falou com uma voz cortante como aço. É esta a força que você tanto quer? Não importa o destino que te espera, se você tomar uma decisão verdadeira. Pode renascer como alguém forte, por isso que eu digo, você pode se tornar forte. Não haverá uma próxima vez. Ele encarou Michael nos olhos. Volte, Michael. As palavras o atingiram fundo no coração. A aura monstruosa do rapaz vacilou. Volte, Michael. Os olhos de Michael tremeram. O corpo dele tremia todo. Aos poucos, um resquício do seu verdadeiro eu ressurgiu.